Crianças! Bem-vindas a mais uma história do Nova Kids. E hoje nós vamos aprender uma história de uma criança que está aqui na Bíblia. Só que a história dela começa antes dela nascer. Você sabia que as nossas histórias, a minha, a sua, também começam antes da gente nascer? Sim, Deus, Ele prepara todo um caminho para a gente seguir. E essa criança foi uma criança especial, sabe por quê? Porque a sua mãe se chamava Ana. E Ana, aqui, era uma mulher que não podia ter filhos. Ana era estéril. E naquela época, ser estéril, não ter filhos, era uma vergonha. Todo mundo olhava ela e falava: aquela mulher não tem filhos. E ria dela, tirava sarro. Só que o seu marido, Eucana, amava tanto Ana, que ele falava assim pra ela: não precisa você ter filhos. Eu amo você tanto, que nem precisa de filhos. Mas aí, Ana queria muito ser mãe. Ana, Eucana e a sua família, todos os anos eles adoravam a Deus no templo. Eles se reuniam, viajavam até o templo e lá eles adoravam a Deus, faziam um sacrifício. E chegou a hora deles chegarem lá no templo. E não era uma viagem perto. Eles andaram até que chegaram lá no templo. E quando eles chegaram lá no templo, Eucana e Ana se separaram. E Ana foi até o tabernáculo orar, pedir para Deus para ele dar um filho para ela. Chegando lá no tabernáculo, Ana estava tão triste que ela começou a chorar. Ela chorava: ai, Senhor, eu quero tanto um filho. Só que ela chorava sem alarde, sem gritar, sem falar alto. A Bíblia fala que ela chorava e orava e só mexia as bocas: eu quero tanto um filho, eu quero tanto um filho. Orando, pedindo para Deus. E o sacerdote, um homem de Deus, que era lá naquele templo, chamado Eli, olhou para ela, só mexendo a boca assim, pensou que ela tivesse bêbada e falou assim para ela: mulher, largue a bebida. E aí ela falou assim: não, Senhor, eu não tô bêbada, é que eu tô tão triste, eu tô pedindo a Deus um filho. E aí, quando ele viu que Ana estava chorando por causa da tristeza do seu coração, ele falou assim para ela: pode ir, Deus escutou a sua oração. Crianças, e então Ana foi embora e o tempo passou e vocês nem vão acreditar. E Deus escutou a oração de Ana e ela gerou um bebezinho. E o tempo passou. Foi 1 mês e a barriga de Ana começou a crescer. 2 meses, 3 meses e foi 4, 5 até que chegou o 9º mês. E a barriga de Ana estava grande, ela quase assim não conseguia andar. E aí então deu aquelas dores de parto e de repente, crianças, sabe o que aconteceu? Escutem. Estão escutando esse choro? Samuel nasceu! E Samuel, um bebezinho, nasceu! Olha só, crianças! Crianças, então Deus escutou a oração de Ana. Ela que não podia ter filhos, agora tinha Samuel, um bebê dado por Deus para ela. E Samuel, então, cresceu. Ele parou de mamar e foi ficando um menino bonito, inteligente. E aí, quando chegou o tempo deles adorarem ao Senhor naquele ano, foi Ana, sua família, junto com Samuel. E quando chegaram lá no templo com o sacerdote Eli, e ele olhou aquele menino que foi prometido por Deus. Crianças, a Bíblia fala que Eli já era idoso, ele quase não podia ver. Mas então ele ficou tão feliz de ver aquele menino prometido por Deus. E então Ana entregou
Samuel para morar lá no tabernáculo junto com Eli. E ele ajudava Eli em todas as coisas. Lembra que eu falei que ele já era idoso e quase cego? Então, Samuel ajudava ele em muitas coisas, na tarefa do templo, nas coisas de casa, em tudo. Crianças, lembra que eu falei que Samuel era um menino que obedecia a Deus, que aprendia sobre Deus, e aquilo foi enchendo o coração dele? As verdades de Deus foram enchendo o coração dele. E teve um dia que ele foi dormir. Samuel dormia na sua cama, no seu quarto, sozinho. Sabe por quê? Porque ele não tinha medo. Deus protegia Samuel e ele sabia disso. Crianças, quando você for dormir à noite na sua cama, no seu quarto, não precisa você ter medo. Saiba que Deus está protegendo você, assim como protegia Samuel. E então, ele foi dormir lá na sua caminha. Foi lá, deitou, se arrumou para dormir, colocou a coberta, já era noite, estava tudo escuro. Olha só as estrelas no céu. E aí então ele foi, se arrumou, fechou os olhos e caiu no sono. Crianças, no meio da noite, algo incrível aconteceu. Deus chamou Samuel. Escutem a voz de Deus chamando Samuel. Samuel, Samuel. E então Samuel acordou, né? Falou assim: o Eli deve estar me chamando. Ele foi correndo até o quarto do Eli. Falou: Senhor, Senhor, esse aqui me chamou. Aí ele acordou assim: não, Samuel, não chamei você. Volte a dormir. E aí então ele, mas tá bom, né? Voltou a dormir. E então foi, fechou o olho dele, passou a coberta. E então, de novo, eis que Samuel escuta a mesma voz. Escutem. Samuel, Samuel. Aí ele, não, agora ele me chamou. Vou lá. Foi lá com Eli e falou: Eli, estou aqui, você me chamou? Aí Eli de novo: ai, Samuel, não chamei. Ai, volte a dormir. E aí então, ele voltou para sua cama, Samuel deitou, puxou as cobertas. E aí então, pela terceira vez, ele escuta a mesma voz falando assim: Samuel. E ele acorda e pela terceira vez ele vai lá. Ele deve ter me chamado. Senhor, Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Ele acordou e ele pensou: já sei quem está chamando Samuel. E falou assim para Samuel: Samuel, quando você escutar de novo essa voz, você fala assim: Senhor, estou ouvindo. Fala que o teu servo está escutando. Pode dormir, vai lá. E aí ele foi meio assim, né? Deitou na sua cama de novo e ficou lá esperando aquela voz. E mais uma vez ele escutou aquela voz falando: Samuel. E ele prontamente levantou e falou exatamente como Eli falou: Fala, Senhor, o teu servo está escutando. E então, crianças, Deus falou com Samuel. Deus falou para Samuel o que iria acontecer com os filhos desobedientes de Eli e também com a nação de Israel. Samuel escutou a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para Samuel o que iria acontecer com os filhos de Eli, com a nação de Israel. Aquela foi a primeira vez dentre muitas outras que Deus falaria com Samuel. Naquela época, Deus não falava diretamente com o povo. Ele falava através de pessoas, de profetas. Mas hoje, nós aprendemos, nós escutamos a vontade de Deus, aprendemos a vontade de Deus através da onde? Da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. É aqui que a gente pode ver a vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês estão lendo as suas Bíblias? Vocês estão procurando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Samuel ainda era um menino,
mas ele escutou a voz de Deus. Ele estava atento para aquilo que Deus queria falar através da vida dele. Deus, ele também quer alcançar muitas pessoas nessa terra. Hoje, através de você, você também pode transmitir a palavra de Deus para os seus amigos, para as suas famílias, para os seus colegas, para todas as pessoas que vocês encontrarem. Assim como Samuel transmitia antigamente a palavra de Deus para o povo, você também pode transmitir a palavra de Deus para as pessoas na sua casa. Por exemplo, hoje você escutou a história de Samuel. Você escutou que Deus falou com Samuel e ele era um menino obediente. Você pode mandar essa história para muitas pessoas. Você pode contar ela na sua casa para os seus pais, para os seus irmãos. Você pode mandar ela para os seus amigos, para quem você conhece. E assim você pode transmitir essa palavra, que é a palavra viva de Deus, para muitas pessoas. Você pode ser como Samuel. Você pode escutar a palavra e obedecer. Crianças, vocês são pequenos missionários nessa terra. Crianças, assim como Samuel escutou a voz de Deus, você também pode. Mas para isso você precisa aceitar Jesus Cristo no seu coração. E aí você vai receber Ele para morar no seu coração. E vai poder entender o que a Bíblia fala. Muitas coisas na Bíblia vão começar a fazer sentido para você, porque o Espírito Santo que vai morar em você vai começar a ajudar você a entender tudo que tem na Bíblia. Mas antes, você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você deseja aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? Você entende que Deus ama muito você? Ama tanto que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados? E é dessa maneira nós podemos ter uma chance, uma nova vida. E num dia nós vamos encontrar com Ele no céu. Você deseja? Então, onde você estiver, levanta sua mãozinha assim, que daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, pedindo para Jesus entrar no seu coração. E agora, eu quero perguntar de você que já aceitou Jesus no seu coração. Crianças, você quer ser uma criança sensível à palavra de Deus, em que você escuta o que Deus fala, escuta suas autoridades, que você é uma criança obediente à palavra de Deus? Sim, hoje mesmo você já pode começar a fazer isso. Quando a sua mãe mandar você fazer alguma coisa ou chamar você, ao invés de você fingir que não está escutando, você pode ser que nem Samuel. E na hora que chamar, você pode prontamente falar: sim, mamãe, sim, papai, estou aqui. E aí você vai demonstrar ser uma criança obediente. Vamos então orar? Fechem os seus olhinhos, juntem as suas mãozinhas e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ter o Senhor no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, limpa o meu coração e me ajuda a ser uma criança que escuta a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos fazer a oração para que você seja uma criança obediente aos seus pais, professores, às suas autoridades e principalmente a Deus. Vamos orar? Ore assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso ser uma criança obediente. Eu preciso obedecer os meus pais, os meus professores, as minhas autoridades e principalmente a Ti. Me ajuda a ser uma criança obediente, a escutar a Tua palavra e a amar a Bíblia de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, não se esqueçam que Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Por isso, não perca tempo. Vá logo para a sua Bíblia, leia ela e aprenda aquilo que Deus quer falar com você. Crianças, depois dessa linda história, vamos aprender um versículo que fala sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus? Olhem só aqui a Bíblia. Vamos ler o versículo que está escrito nela?
Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Quem foi que falou isso? Isso mesmo, crianças. Samuel falou isso para quem? Para Deus. Muito bem. Agora nós vamos aprender esse versículo de maneiras diferentes. Como foi Samuel falando a Deus, a gente vai aprender ele falando com vozes diferentes. Primeira voz, a gente vai falar uma voz bem forte. Vamos lá? Prepare. Puxe o ar aí do pulmão. Vamos lá? Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Fez forte? Agora vamos falar bem baixinho. Vamos lá, se prepare. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Muito bem, crianças, um desafio. Vamos fazer mais rápido, como se fosse uma velocidade 5. Se prepare, vou falar bem rápido. Tente acompanhar. 1, 2, 3 e... Fala, Senhor, pois o servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Conseguiu? Pegou? Vamos tentar de novo? Vai lá, bem rápido, se prepara. 1, 2, 3 e... Fala, Senhor, pois o servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Conseguiu? Agora vamos tentar falar com uma voz de minhoca. Faz seu dedinho assim, ó. E aqui imagine que tem uma minhoquinha falando. Como ela é pequenininha, a gente tem que falar ela com a voz bem fininha, né? Então, vamos falar com a voz bem fininha assim. Vamos lá. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Conseguiram? Fizeram a voz da minhoca? Agora, eu quero que vocês imaginem que vocês são um gigante, forte, com muita força, sim. Os meninos podem até levantar do sofá e ficar assim, ó, com pose de forte. Vamos lá? Agora você vai falar com autoridade, como se fosse uma pessoa alta, forte, um gigante. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Conseguiram? Muito bem. Agora, pra gente fechar, eu quero que você feche seus olhos assim. Isso. Ninguém pode espiar. Feche os seus olhos assim. Você vai falar o versículo de olhos fechados com a sua voz. A sua voz normal. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Abre os olhos. Conseguiram? Se você conseguir, escreve aí no chat que você conseguiu e faça esse desafio com as pessoas que moram com você. Peça para eles fazer com vozes diferentes. Você pode fazer com voz de baleia, com outra voz de animal, com um monte de voz. Usa a sua criatividade. Vamos lá? Eu quero só ver se vocês vão conseguir. Crianças, essa foi a história e o versículo de hoje. Não percam a história de domingo, 9 horas. E também na próxima quarta-feira, outra história maravilhosa que vamos contar para vocês. Tchau!